Então vamos lá. Nós vamos falar hoje do planejamento reencarnatório e a regeneração da humanidade. Então nós temos aqui nesse primeiro slide à esquerda, são todas imagens de internet, todas elas fundamentadas nos livros do André Luiz. Aqui nós temos o Centro de Planejamento de Reencarnações do Nosso Lar. Então aqui está. São planejados no nível superior as encarnações individuais. Pela sua interferência nos destinos de uma coletividade, suas particularidades merecem a atenção de espíritos mais elevados. Essa colocação está sendo feita aqui desses espíritos missionários e principalmente esses espíritos como Napoleão Bonaparte, como Hitler, como Chico, esses espíritos que têm aí uma missão de cunho universal, porque os ensinamentos do Chico já chegou a várias nações através do Emmanuel. Então, esse centro de planejamento de reencarnações, como nós vamos ver, é aqui que nós, acompanhados dos benfeitores, vamos lá preparar e principalmente elaborar o corpo físico que nos servirá de instrumento da nossa encarnação. A imagem da direita do livro Os Missionários da Luz é exatamente o André Luiz, acompanhado aí de toda a equipe do Alexandre, conhecendo, né, exatamente essas instalações do Centro de Planejamento de Reencarnações. Uma visão ampla, que é aqui o título, né, da nossa aula, o retorno à vida corporal. O que é reencarnação? É a volta do espírito à vida corporal. Pode ocorrer imediatamente depois da morte ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece no estado errante. Então, sim, reencarnação, voltar à carne, voltar à matéria, um outro corpo. Pode acontecer imediatamente? Sim, de uma forma compulsória. Muitas vezes, a espiritualidade maior entende que é uma maneira de você esconder este espírito dos seus perseguidores, dos seus algozes. Então, imediatamente, ele reencarna, é colocado para reencarnar novamente, uma maneira de fugir aí dos seus perseguidores mais diretos, o que atrapalhariam os projetos futuros. Mas, de uma regra geral, dentro de uma norma geral, sim, é um tempo mais ou menos longo, que varia um pouco segundo alguns escritores, mas Emmanuel, a Joana de Ângeles, o próprio André Luiz, eles falam em algo em torno de 100, 120 anos de uma encarnação para outra, porque é mais ou menos o tempo em que nós precisamos esperar também chegar junto a nós, na erraticidade, aqueles espíritos com quem nós convivemos e com quem nós temos acertos a reparar, para que nós possamos preparar juntos. Por isso, esse tempo mais ou menos longo, girando em torno aí, como se falou, de 100 a 120 anos. O processo da reencarnação se dá através da fecundação biológica, a qual possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. Nós já falamos aqui, não é esse o objetivo, porém, é preciso ter sempre em mente, o único meio que nós temos de reencarnar é via uma relação sexual, é por via sexual, ali sim, espermatozoide e óvulo. Como vai se processar? Se laboratório, se fecundação, se artificial, mas precisa de um espermatozoide e de um óvulo para que possamos. Por isso, fecundação biológica. Não tem como. Então, o nosso corpo material, ele não é, nós sabemos, ele é formado, começa a ser formado 6 horas depois da fecundação, depois da relação ali, como está no Missionários da Luz, mas visa a que nós tenhamos um corpo físico, porque o espírito, que é a criação divina,
esse tem vida imortal e está deixando a erraticidade para mais uma experiência no plano terreno. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Quando nós, passado aquele tempo de transição, o tempo da perturbação do desencarne para o mundo espiritual, então nós passamos por um processo de reeducação. Aí nós vamos ver onde falhamos, nós vamos ver os nossos méritos, nós vamos ver onde nós evoluímos, onde nós estacionamos e o que nós temos que fazer. E aí nós começamos novamente. Aulas, cursos, preparações, reajustes, perdão, caridade, amor, para que nós possamos novamente elaborar a nossa encarnação futura. Lembrando sempre que, quando fala necessidades educativas, exatamente as reparações. É preciso lembrar que, em muitos casos, nós não conseguimos reparar tudo numa encarnação só. No nosso momento educativo, isso está muito distante da nossa capacidade, mas nós vamos evoluindo aos poucos. Numa encarnação, às vezes, nós melhoramos no sentido de conhecimento, no sentido da moral, vamos desenvolvendo essas asas e esses recursos na busca da perfeição, dentro do que Jesus disse: seja perfeito como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Mas, lembrando sempre, os benfeitores espirituais, nossos anjos guardiões, o anjo da guarda, o mentor espiritual, está sempre lá com o nosso prontuário em mão. Então, não é que nós vamos decidir. Sim, muitas vezes nós solicitamos muito mais do que a nossa capacidade permite. E aí, sim, eles cerceiam o nosso livre-arbítrio, porque sabe que será um fracasso essa reencarnação. A alma, do Livro dos Espíritos, a alma reencarna logo depois de haver separado do corpo, logo depois da morte física, da falência múltipla dos órgãos. A alma reencarna nesse sentido? Ela falou, algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Agora, aqui está a explicação. Nos mundos superiores, é quase imediata. Sim, por quê? Quanto menos você tem a reparar, quanto menos você tem de expiar, então a facilidade é muito mais rápido. É como se fosse aquele terreno que foi preparado para a cultura do arroz. Então, feita a colheita do arroz, imediatamente ele está pronto para receber uma nova semente. Só que depois de alguns anos, 3 ou 4 anos, é recomendável que se mude de cultura. Por quê? Porque a produção já não é a mesma. Então, aqui, nos casos de misericórdia divina, para esconder, para ocultar aqui dos seus obsessores, dos seus perseguidores, sim, mas nos mundos superiores quase não temos essa necessidade. Por quê? Esse estado de perturbação quase não existe mais no mundo, nos mundos puros e dos mundos felizes adiante. O espírito pode escolher as naturezas de suas provas, pedir que a espiritualidade permita que ele pague algum débito do passado. Porém, a espiritualidade também pode intervir e negar certas provações devido à incapacidade que o espírito possua de cumprir com a tarefa de difícil realização. No livro Estante da Vida, tem um caso bem assim. O espírito, depois que estudou, que fez os cursos, quando ele já estava programando a sua reencarnação, então ele fala que vai reencarnar, que ele quer ficar órfão logo cedo, depois ele quer perder a visão, quer ser deficiente visual, quer ser um morador de rua, para que ele possa saldar os débitos que ele estava envergonhado.
Os benfeitores simplesmente dizem para ele, não é possível, tudo isso é muita coisa. Você vai reencarnar normal, numa família normal, você vai estudar, você vai aprender. Com 20 anos, você vai chegar na casa espírita e vai trabalhar por 40 anos como médium. É isso que você tem condições, é isso que você vai fazer. Não precisa nada disso que você está querendo. Cego, deficiente, órfão. Para que tudo isso? Não. Até os 20 você vai ter uma vida que você pode fazer. Casar, ter família, progredir profissionalmente e tudo. Mas com 20 anos, quando você chegar na casa espírita, você vai ser médium, vai doar algumas horas. Ele trabalhou. Por 20 anos na casa espírita, ele trabalhou. Só que aí ele chegou, por ele mesmo, ele decidiu que já tinha cumprido, que ele merecia descansar. E aí os desdobramentos da história vocês vão ver lá no instante da vida, entendeu? Até o momento em que vão procurá-lo na casa espírita e ele não está, o médium não está lá. E a mãe, que está com a filha necessitada, vai procurar ele na casa dele. E ele fala, olha, eu não estou mais atendendo, eu não sou mais médium, eu não estou mais trabalhando mediunicamente porque eu estou cansado, eu já cumpri o meu papel. Então, ele retorna ao mundo espiritual. Depois, por quê? Não tem mais função. O objetivo dele era esse, é trabalhar. Ele não quis, ele se negou. Então, mas é um castigo? É uma punição? Não. O que ele teria de bônus, ele simplesmente desperdiçou. Ele simplesmente não soube aproveitar. Não é um castigo. Então, ele não ia ficar aqui numa zona de conforto. O próprio Emmanuel fez isso com o Chico. 210 livros? Tá bom, então não quero mais. Não, mas vamos continuar, a obra está boa. Não, não quero, aí eu tenho livre-arbítrio. O Emmanuel falou, tá bom, então nós vamos respeitar o seu livre-arbítrio. Tchau. Aí ele falou, mas o que vai acontecer? Você vai desencarnar. Como assim? Ué, se você vai ficar aqui sem nenhuma utilidade, você vai estar ocupando o espaço, o lugar que é de outro. Rapidinho, o Chico pegou o papel. Não, então vamos continuar. A mesma coisa se dá aqui. Então, podemos pedir uma maneira de reparar alguma falta, um erro, aquilo que nos incomoda, aquela mancha, aquela nódoa que nós carregamos no perispírito? Pode, mas às vezes as situações que nós temos em mãos não é favorável. E a espiritualidade, sim, pode sim intervir a nosso favor. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, então, ele fala assim, quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de prova, porque lhe dá de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, essa pergunta 258, sim, se nós, antes de começar, se nós temos consciência, nós escolhemos gêneros de prova, nós não escolhemos provas, nós não escolhemos situações, gêneros de prova, gêneros de morte, gêneros de família. Não significa que nós estamos aqui cumprindo um script como se fosse marionetes. Não. Mas ele decidiu que ia desencarnar num acidente de automóvel. Não. Ele participou do planejamento reencarnatório que a sua morte seria de uma forma violenta, mas não que seria desta ou daquela. Aí, sim. Então, é o que ele está respondendo. Ele escolhe o gênero de prova, porque até aí que é o livre-arbítrio. E mesmo assim, a maioria de nós ainda acaba mudando essas provas de acordo com as nossas conveniências e interesses. Aqui não é uma questão de brincadeira, porque assim, o Ministério da Reencarnação. Então, aqui o espírito que vai reencarnar, aqui representando, é do livro Entre a Terra e o Céu, quando o Manassés lá, ele escolhe nascer com um problema nas pernas. Então, é a maneira que ele entende de reparar o mal que ele fez. A maneira que ele encontra de reconciliar-se com a lei divina é exatamente na perda, na amputação desta perna. Então, ele escolheu assim. Não é ao nascer, não se sabe lá no relato que é, mas sabe que ele escolheu. Então, no momento aprazível pela espiritualidade
e pela misericórdia divina, assim vai ser. Então, daí a nossa observância no mundo em que vivemos. Quando nós olharmos as situações, não vamos ficar falando, coitado dele, olha como ele está. Na maioria das vezes, a escolha foi do próprio Espírito. Muito antes de castigo e de punição, é dádiva divina para que nós possamos reconciliar-se com a lei do Pai. Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio Espírito, desde que tenha condições morais e intelectuais, ou pode ser delegado a espíritos mais esclarecidos. Quando nós temos condições, quando nós nos encontramos em condições de participar do nosso planejamento reencarnatório, nós somos convidados a dar palpite, nós somos convidados a dar ali o que nós queremos, como deve ser, como será. Quando o assunto não é da nossa competência, então quem decide são os nossos benfeitores, são os espíritos superiores, são os prepostos do Cristo que decidem o que é melhor para nós, e nós cumprimos. Então, sim, maioria das vezes, nós, num planeta de provas e expiações, 60%, 70% da população encarnada hoje participou em parte do seu planejamento reencarnatório, mas não da totalidade. Totalidade, num planeta de provas e expiações, nós ainda não podemos usufruir desta dádiva. O espírito poderá escolher o tipo de provas que atravessará. Essas escolhas se dão ao nível de probabilidades, podendo haver alterações. E isso acontece e muito. Paulo Neto, grande médium de cura que atendia no GEMB, teve uma sobrevida, teve uma moratória. O Gandhi teve uma moratória. O próprio Chico teve uma moratória. Mas no nosso dia a dia, muitas pessoas têm uma moratória, de uma forma ou de outra. São aquelas pessoas que recebem um transplante de fígado, são aquelas pessoas que recebem um transplante de rim, de coração, de pulmão. Todas as pessoas que recebem um auxílio do corpo físico para o corpo físico, sim, aí significa que essas provas estão sendo alteradas. Então, é mérito. A criatura está fazendo por merecer. Às vezes, até mesmo com a intercessão da família consanguínea. Um espírito ou outro, como a mãe do André Luiz, como a veneranda muito bem nos explica, interfere, faz uso da sua situação para que possa auxiliar alguém que foi muito querido do seu coração, alguém que ainda fala muito próximo do seu coração. Nós temos todas essas situações como grande exemplo. Nós falamos agora há pouco da Alcione, mas a maior prova que nós temos desta situação refere-se exatamente a José, o pai de Jesus. Porque quando Maria é convidada para ser a mãe do Messias, a mãe de Jesus, então ela se lembra de José, um espírito que, numa encarnação, foi muito próximo, foi muito querido a ela. E ela quer oferecer a ele a oportunidade de avançar moralmente, espiritualmente. E ela o convida, e ele aceita, e aí está a maior prova, né, do que ele, tudo que ele fez, tudo que ele passou aqui. Então, sim, não é um circuito fechado, não é uma vala comum. Em termos de espiritualidade, sim, é preciso analisar caso a caso. As leis divinas são imutáveis, mas, dentro das condições que se apresentam aqui para nós, nós podemos mudar o rumo da nossa encarnação, sim, com resignação, mas principalmente pelo chamado merecimento. Há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde, e há quem solicite saúde para estender aos enfermos dos quais se fez devedor. Esse texto que está nesse slide, ele encontra-se nesse livro Nascer e Renascer, do Chico, ditado pelo Emmanuel.
Então, muitas vezes, como nós vemos na foto, aí na imagem à esquerda, nossa, nós logo nos arvoramos de coitadinha, ai, que pena, ai, tão bonitinha, tão novinha. Nós precisamos fugir desse estereótipo de que criança é pura, de que criança é anjo, de que criança é um espírito inocente. O corpo físico não tem nada a ver com o espírito. O corpo físico é ferramenta, o corpo físico é instrumento, é o vaso. E, na grande maioria das vezes, é uma solicitação do espírito. Quem, às vezes, fica com essa de coitadinho, de vítima, somos nós. O espírito tem plena consciência do porquê ele está nesta situação. E ele fala assim também: há quem se proponha a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade e da dor perante o seu próprio destino. A figura do Hawkins, que aqui está, é uma prova de um cérebro para servir aos ignorantes. Ele, todas as pessoas que olham, muitos com desdém, muitos com desprezo, e a maioria se coloca nessa situação de vítima. Mas ele, em momento algum, tem ele lamuriando ou se lamentando. Não, ele canalizou toda a sua força criadora, toda a força espiritual que emana do pensamento divino para auxiliar as descobertas e a contribuição dele, científica e tecnologicamente, estão aí para isso. Então, assim como ele solicitou o cérebro dentro da atividade, o corpo físico não impediu. Tem aqueles que socorrem e que pedem a idiotia, sem aqueles que pedem as síndromes, exatamente para não incorrer no mesmo erro. Então, no livro Ação e Reação, tem aquele suicida, que vem como um anão com várias debilidades. Ele vem com o nanismo e ele vem com deficiências mentais, com deficiências que afetam, sim, todo o corpo, todo o seu ser. Mas ele solicitou. No Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, temos também o Mário Sobral, um espírito suicida, que, sim, ele escolhe nascer dentro de uma idiotia e que futuramente ele desenvolveria também a cegueira, exatamente para que ele pudesse reparar o assassinato que ele cometeu e a sua vida promíscua que levou ele não só ao suicídio, mas a cometer um assassinato. Então, sim, são circunstâncias em que o espírito já tem condições de superar essas adversidades. Ou seja, é através das diferentes provações que enfrenta na carne que o espírito encontra o caminho pelo qual se aperfeiçoará e avançará na escala espiritual, se melhorando e aperfeiçoando. O que ele está dizendo? A cegonha não errou de endereço. Não. Nós estamos na família que pedimos, com o corpo que pedimos, no trabalho que pedimos, desenvolvendo nosso voluntariado junto aos amigos, inimigos e desafetos, como nós solicitamos. Então, hoje, lamuriar, lamentar na condição em que nós nos encontramos é ignorância, sim, é rebaixar Deus a uma situação ainda inferior a nós. Nós vamos nos melhorando e nos aperfeiçoando à medida em que compreendemos o que é o verdadeiro papel da nossa existência evolutiva. Embora planejado o destino das experiências pregressas, o livre-arbítrio é soberano, podendo alterar. No espiritual, nosso livre-arbítrio também é respeitado, assim como aqui. O Camilo, o autor da obra do Memórias de um Suicida, todos aqueles que foram socorridos no curso, se aperfeiçoaram, foram lá, fizeram planejamento. O Camilo ficou lá, 30 de reencarnar e falir de novo. Mas ninguém mais falava. Só que ele foi se sentindo incomodado, porque nos seus deslocamentos na colônia em que ele estava,
ele sentia todos os olhares como o medo que ele estava de reencarnar, ou seja, ele estava numa zona de conforto e que para ele estava bom. Só que para poder fazer a reparação e reconciliar-se com a lei divina, ele precisava reencarnar. E aí, vendo essa situação que ele mesmo estava criando, com essa demora, postergando a sua reencarnação, ele então resolve reencarnar. Mas o nosso livre-arbítrio, sim, ele é respeitado também no mundo espiritual. Lembrando sempre, livre-arbítrio não quer dizer que nós podemos fazer o que quisermos, porque o nosso livre-arbítrio vai até onde ele não interfere no livre-arbítrio do nosso companheiro de jornada. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, deve-se entender que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Kardec acabou de fazer a pergunta lá atrás, se nós escolhemos, então, os gêneros de prova e tudo. Kardec representa todos nós. Só que ele faz a pergunta e já elaborando a próxima. Aquela era 258. Na próxima ele pergunta, então, já que nós escolhemos o que vamos sofrer, significa que tudo que nós passamos foi escolha nossa. É isso? Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e, muitas vezes, das vossas próprias ações. Então, sim, nós escolhemos, nós participamos, mas, mais uma vez, nós não somos um robô. É a nossa vida na carne, é a nossa vida material que vai definir se nós estamos cumprindo os propósitos divinos para a nossa existência e as escolhas que nós fizemos. Então, muitas vezes, o espírito vai ficar aí 5 anos numa cama tetraplégico, paraplégico, dependendo de tudo e de todos. Aí, por uma circunstância fortuita, por merecimento, então, num desencarne, num acidente qualquer, não só de carro, no metrô, num trem, um desabamento, qualquer coisa, e ele desencarna imediatamente. Então, sim, isso mudou o planejamento. Ele escolheu o gênero, sim, mas o que ele teve ali foi meritório. Um dos, assim, mais atual, para os mais novinhos, né? Mas aqueles também que estão, assim como eu, preparando para alistar no exército, vai lembrar. O grupo, os Mamonas Assassinos. A forma com que o grupo musical desencarnou, aquela forma violenta, os corpos todos ali dilacerados, aos olhos de quem teve acesso e para quem gosta dessas coisas, de ver esse tipo de fotos, de imagem, é algo assim absurdo. Porém, os 7 meses de alegria, de descontração que eles proporcionaram a toda uma coletividade, proporcionou a eles este retorno ao mundo espiritual. Ou seja, eles não sentiram, e o espírito é retirado do corpo antes do dilaceramento. Então, essa circunstância, nós escolhemos o gênero, mas não as nossas próprias ações, o próprio meio em que nós vamos retornar ao mundo espiritual. Justiça é diferente de vingança. A justiça perdoa e leva em consideração a intenção, o conhecimento e a circunstância. A vingança quer apenas que o outro sofra. Quando nós estamos no nosso planejamento reencarnatório, quando nós estamos elaborando o nosso retorno aqui, nós temos sim que sentar e conversar com nossos adversários, inimigos, desafetos, encontrar a melhor solução para o nosso reencontro. Como nós vamos nos reconciliar com a lei divina? Então, tudo isso é levado em conta. Lá, junto aos benfeitores, sem as restrições do corpo físico, e ali olhando os nossos erros, as nossas falhas, os desdobramentos da nossa vida pretérita, então nós nos colocamos sim em condições de fazer a reparação. E aí partimos para a elaboração do planejamento. Agora, quando nós falamos é a justiça divina se cumprindo, é uma coisa, é a reconciliação. Nós estamos vivendo aqui e sentindo na própria carne, no próprio corpo, aquilo que muitas vezes causamos aos outros.
Agora, quando nós vemos alguém que, de repente, passou aos nossos olhos como vítima, uma criança que sofreu violência e veio desencarnar, um espírito feminino que desencarnou vítima de violência, de abuso e daquilo, a coisa que nós mais ouvimos é: eu quero que a justiça seja feita, eu quero que Deus faça justiça. É isso que ele está dizendo, nós estamos pedindo que Deus faça a vingança, e Deus não faz. Então, estamos nos reajustando com a lei divina, mas não no sentido de vingança, mas sim de reconciliação. Quem conhece, né, a Celi, a minha esposa, já sabe. Outro dia nós começamos vendo, porque quase não assistimos televisão assim, mas ela falou assim: nossa, passando, ela comentou, você viu que mais uma pessoa foi arrastada pelo carro no Rio? E ela falou: é muito comum essas coisas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda paga o alto preço de ter sido capital do Império, a escravidão, a promiscuidade, a lascividade que tudo ele vivia. Esses espíritos que desencarnam dessa forma por arrastamento, segundo o Emmanuel, são espíritos ainda ligados lá ao Coliseu Romano, quando eles arrastavam os cristãos com suas bigas, quando eles arrastavam os cristãos ali, sendo puxados pelos cavalos ali, nos espetáculos no circo romano. Então, estão tendo uma oportunidade de resgate. Então, sim, dói os olhos, dói o coração, é lamentável, mas quando nós olhamos com os olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós compreendemos que é um reajuste em que está em operação. As escolhas feitas depois do planejamento não podem esquecer os compromissos de encarnações anteriores. Então, nós não programamos a nossa encarnação só pensando na encarnação e no futuro. Não, tudo que nós fizemos pregresso, tudo que nós fizemos nas nossas outras encarnações e que ainda necessitam de reajuste e de perdão, precisam ser levados em conta. Às vezes nós vamos viver 3, 4 encarnações, adquirindo conhecimento, lucidez e sabedoria para, no momento oportuno, nós resgatarmos a nossa falta. João Batista não foi assim? João Batista morreu decapitado. Por quê? Foi como Elias, o espírito, que também era conhecido como João, o espírito Elias, ele decapitou lá os sacerdotes da deusa Baal, do deus Baal. Então, ele veio reajustar. Teve outras encarnações? Claro que ele teve outras encarnações de João Batista, mas o último resgate foi naquela condição ali do maior profeta que antecedeu a vinda do Cristo. Então, é isso que ele está dizendo. As encarnações levam em conta todas as encarnações passadas. Há encarnações compulsórias para os espíritos que acumulam compromissos, principalmente quando envolvem terceiros. Então, sim, encarnação compulsória talvez não seria bem a palavra, mas é o que é usado dentro da doutrina espírita. Então, são aquelas pessoas recalcitrantes, são aquelas pessoas que estão sempre incorrendo no mesmo erro, são aquelas pessoas que estão sempre transferindo ali as suas responsabilidades, induzem os outros aos erros, criam situações enganosas, mentirosas, e que levam as pessoas a cometer desatinos. Então, quando nós falamos que não existe um mundo espiritual, quando nós falamos que não existe uma justiça divina, quando nós falamos que Jesus não existe, nós estamos pregando uma falsa doutrina. Se nós estimulamos, então, o mundo material dizendo que só tem essa encarnação, por isso a pessoa, muitos se suicidam dentro disso. Então, nós estamos envolvendo terceiros. Todas as pessoas que se suicidam porque pensam que só tem essa vida, então, se eu suicido, eu me livro do problema. Por quê? Porque eu aprendi isso lá onde eu estou indo. Então, é isso que ele está dizendo. Essas dívidas que envolvem terceiros são os espíritos que reencarnam de forma compulsória, ou seja, eles simplesmente não têm a mínima noção do que e por que estão aqui. Provas são escolhas para o nosso adiantamento. Quando nós estamos na escola, nós fazemos prova, quem estuda no Manuel Bento vai fazer prova semana que vem. Então, você vai colocar ali para ver se você conseguiu absorver os ensinamentos, o que está ali no livro. Mas as provas da vida são exatamente aquilo que nós escolhemos. Passar sem lamúria, o sofrimento transformado em aprendizado, em recurso,
tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então, nós deixamos de lamentar e conseguimos ver aprendizado em todas as situações. Então, as provas é para ver se nós superamos o obstáculo, se nós superamos aquela dificuldade, se nós superamos aquele choque. Isso é prova, para ver se nós estamos aptos a seguir adiante. Expiação são as consequências por termos utilizado mal o nosso livre-arbítrio, cometendo graves equívocos que podem ter envolvidos terceiros. Então, expiação é aquilo, é viver, é experienciar aquilo que nós causamos aos outros. Tudo aquilo que nós fizemos aos outros, seja dor, sofrimento moral ou físico, seja engano, seja mentira, seja através aí de tramas que envolvem até mesmo os interesses materiais, emocionais, tudo isso nós precisamos viver. Então, é uma expiação, nós estamos expiando, nós estamos expurgando, nós estamos vivendo aquilo que nós fizemos aos outros, ou seja, nós estamos sentindo exatamente a mesma dor, não nas mesmas circunstâncias, mas a mesma dor que causamos ao outro. E não é pela pessoa que nós prejudicamos, não é, porque muitas vezes a pessoa a quem nós causamos dor e sofrimento, a pessoa já perdoou e foi embora, evoluiu. Mas a espiritualidade sempre vai colocar alguém ao nosso lado que nos oferte a oportunidade de fazer a devida reparação. A dor que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ela foi antes escolhida voluntariamente do que imposta. É a prova de uma forte resolução e que é um sinal de progresso. Então, é o que ele está dizendo. A pessoa que está passando por uma dificuldade, mas vive reclamando, vive se lamentando, se achando aí, né, que Deus está castigando, que Deus está punindo, com certeza esse espírito vai precisar voltar e talvez em uma situação ainda pior, porque ele não aprendeu nada nesta. Então, é o que está dizendo. Pode ser uma expiação, desde que você passe com coerência, onde você procura sempre tirar algo de útil, de aprendizado. Então, se nós estamos nesse caminho, nessa evolução contínua, significa que fomos nós que escolhemos. Não é uma imposição. Nós escolhemos viver essa situação porque, de acordo com o conhecimento adquirido, com os acertos que nós fizemos no mundo espiritual, nós entendemos que já estamos aptos para poder superar essas dificuldades. Toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque a expiação é imposta, a prova é uma escolha. Então, se toda expiação, por isso que ele está falando, a prova é uma escolha, a expiação é uma imposição. Então, nem toda prova é imposta, só uma escolha nossa. Eu quero ver se nessa encarnação eu não vou fumar, eu não vou beber, se nesta encarnação eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isso é uma prova, é uma escolha, você está passando por isso. A expiação é, você vai passar por essa situação, você vai encarnar numa família onde todos fumam, você vai trabalhar num bar, você vai trabalhar e você vai ter que vivenciar esta situação. Isso é imposto, para que você possa superar também essa dificuldade. Isso não é um mouse, não, tá? Isso é uma ilustração de um espermatozoide correndo à procura do alvo. O planejamento reencarnatório realiza-se durante o período de intervalo, muito embora as correções de rumo possam ocorrer após o espírito ter reencarnado. Esta, como todas, mas esta é uma informação muito importante. O que ele está dizendo? Que o planejamento reencarnatório ele se realiza nesse intervalo entre as encarnações. Mas pode ocorrer de muitas das correções da encarnação ser feita depois do espírito ter reencarnado. Exatamente o que diz que podemos mudar o nosso destino. Os espíritos colocados ali com Cristo para que neles se manifestasse a misericórdia divina é nessas situações. Então, após o espírito ter reencarnado, então veio, praticou a caridade, é uma pessoa boa, está ali, procura seguir as orientações do Evangelho, está sempre ali dentro de uma humildade, de uma simplicidade, levando a sua vida como ensina o Evangelho.
Então, pode sim. Ele veio para ver uma dificuldade aí de tantos anos, a partir daquele momento, vendo a dedicação dele no Evangelho como um voluntariado, a disposição dele de servir a família, os amigos, é uma pessoa prestativa, se ele desencarna, ele vai fazer muita falta. Por quê? Porque até arrumar um outro espírito nas mesmas condições, encarnado para dar continuidade a esse trabalho, então acaba ocorrendo essa mudança neste planejamento. Isso também é dádiva, isso também é meritório do Espírito através da misericórdia divina. O planejamento da próxima encarnação, enquanto se está encarnado, propicia a conclusão ou a interrupção de processos em curso que tenderiam a prejudicar o espírito. É a chamada reprogramação de ações. O planejamento da próxima encarnação, enquanto está encarnado, propicia a conclusão. Quando isso acontece muito em relação a jovens, filhos. Então, às vezes o filho desencarna e tem muita mãe, tem muito pai que não se recupera, mas é exatamente porque está havendo uma reprogramação. Ou o espírito está indo numa direção errada, em que vai contra os propósitos divinos, e isso será lamentável lá na frente, então ele, para evitar um mal maior, ele vai desencarnar antes. Essa é uma das situações. Da mesma coisa, às vezes o espírito veio para desenvolver um trabalho de caridade, um trabalho do evangelho, e ele acabou superando todas as expectativas. Então, ao invés de ele ficar aqui trabalhando 60, 80 anos naquele mesmo projeto, porque ele está indo bem, mas se em 40 anos ele cumpriu fielmente ali o seu propósito, ele pode sim retornar ao mundo espiritual e aí vai reencarnar para dar continuidade à obra ou ainda uma nova tarefa. Por quê? Qual o motivo dele ficar aqui se ele já cumpriu o seu débito e se ele já avançou espiritualmente, se ele já evoluiu o suficiente? Então, uma outra prova eu aguardo, uma outra tarefa. É o que o Cristo disse, passai à minha direita. É o que ele fala na parábola dos talentos. Venha aqui, à minha direita. Sinta, né, a vontade aqui, porque cumpristes fielmente o que foi lhe solicitado. Então, sim, por isso não existe regra geral. Doutrina espírita é progressiva, doutrina espírita é aprendizado. E o que se aplica a um espírito não aplica ao outro, mesmo que vivam situações análogas, mesmo que vivam situações e tarefas parecidas. São planejadas, num nível superior, as encarnações individuais, pela sua interferência nos destinos de uma coletividade. Suas particularidades merecem a atenção de espíritos mais elevados. Então, quando ele fala de núveis as individuais, são essas pessoas que desempenham cargos de chefia, cargos de liderança, cargos esses que são formadores de opiniões, aquelas pessoas que vão passar a ser referência, seja dentro da ciência, seja dentro da filosofia, nos vários ramos de atividade. Então, aqueles que vão fazer as descobertas, os cientistas, médicos, pesquisadores, autoridades que estão ali cumprindo fielmente os seus desígnios. Então, tudo isso, essas reencarnações, elas sim passam por um processo diferente da maioria de nós mortais simples. Por quê? Porque é a coletividade, tem um todo. Então, esse espírito acabará e acaba influenciando toda uma parcela de espíritos que estão à nossa volta. Por isso, merecem essa atenção especial. Mas o planejamento e a forma, eles participam, mas tem aí sempre o cunho universal. São esses espíritos que levam aí essas descobertas, todas essas facilidades que tornam a vida dos encarnados mais suave e que aqueles espíritos que estão na erraticidade, quando chegarem aqui, tomando conhecimento, terá
mais um recurso para que possam atingir os seus objetivos e os seus ideais espirituais. Nesses casos, encaixam-se também os reencarnantes oriundos de estupros, podem ser espíritos também de criminosos, de suicidas, entre outros. Esses espíritos que são frutos de estupro, quando ele está falando, criminosos, principalmente criminosos em série, né, o chamado assassino da humanidade, o suicida, essas reencarnações exigem um maior cuidado. Primeiro, quem será o fornecedor da matéria? Quem será o fornecedor do corpo físico? E depois as condições. São pessoas, são espíritos que já são capazes de lidar com essas adversidades, de preconceito, de discriminação. Então, esses espíritos também são merecedores da misericórdia divina. São criminosos? Sim. São meliantes? Sim. São eles, muitas vezes, uma escória, como nós conhecemos dentro da humanidade? Sim, mas Deus não criou ninguém para as penas eternas. E todos são merecedores de uma nova oportunidade. Então, esses reencarnes destes espíritos nessas condições, então, é muito cuidadoso. Tem todo um trabalho, a misericórdia divina, Jesus participa ativamente aí. A solicitação para esses reencarnes chegam via benfeitores ao Cristo, e é analisado. E é ele que decide a forma e como isso vai ocorrer. A genética é determinada pelo elemento espiritual. O espírito reencarnante atrai para o óvulo que vai ser fecundado exatamente o espermatozoide com carga genética necessária para a realização do seu objetivo. Nenhum espírita, mesmo que esteja fazendo o básico, mesmo que seja um espírita que só assiste palestra, nunca vai poder dizer que é o espermatozoide mais esperto, que é o espermatozoide que andou mais rápido. Não, Missionários da Luz deixa isso bem claro. O Alexandre, ele escolhe ali o espermatozoide, aquele que geneticamente está melhor preparado. Ele recebe toda uma magnetização, ele recebe toda uma fluidificação necessária. Então, não é o mais rápido, não é o mais esperto, mas sim o espermatozoide que foi preparado. E o óvulo também não é ao acaso. Ele atrai. Por quê? É a sintonia. Então, é por sintonia. Não é simplesmente pelo fato de ser o mais bonito, o mais magrinho ou de olho azul. Não. O óvulo atrai esse espermatozoide preparado, como o óvulo foi preparado, por uma sintonia fluídica via plano espiritual. A união é definitiva. Outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Uma vez que é o planejamento reencarnatório, é definido os pais, então o espírito já começa esse convívio. Quando há a fecundação, que é onde o espírito se liga diretamente ao corpo, a partir daí não pode e não vai haverá. Um outro espírito, em nenhuma circunstância, poderá habitar um corpo que não foi preparado para ele. Por isso se diz da união definitiva. O espírito já vai ali estar acompanhando todo esse desenvolvimento. Ele faz parte desse desenvolvimento e muitas vezes ali colabora dentro desse planejamento reencarnatório, criando as melhores condições para o seu retorno à vida corporal. A reencarnação é o meio, é a educação divina, é o fim. Temos a necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A doutrina espírita, para nós, além de mediunidade e além de falar de reencarnação, a reencarnação é a lei de justiça e de igualdade ali em ação. A lei de justiça que é a oportunidade de reparação. A lei de igualdade,
porque todos nós usamos o mesmo veículo e o mesmo meio de retornarmos à carne. E somente através da reencarnação nós podemos avançar, livres de débitos, mas sim na busca da plenitude espiritual da nossa existência, a esfera crística que nos aguarda. Primeira pausa para as dúvidas, pergunta e 1 minutinho para tomar água. Alguma dúvida? Alguém quer fazer? Lá em cima está escrito assim, ó, distribuição de senhas para reencarnação. Aguardar os próximos... Tem algumas perguntas aqui no bate-papo. Você vai responder agora ou não? Eu Quer responder preferia... depois? Como é que vai fazer? Porque está pressionando, então aqui, porque está todo mundo ligado. Fazemos depois. Então, tá bom. Aí depois a gente faz, Entendi. respondermos todos no final. E aí, deixamos, então, o planejamento reencarnatório, com todas as dúvidas que vocês tiveram, que o objetivo é esse, bastante dúvida, e vamos para a regeneração da humanidade. Para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que ela seja povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só desejam o bem. Quando chegar esse tempo, uma grande emigração se fará entre os que a habitam. Então, a Terra vai ser regenerada? Vai ser um mundo de regeneração? Sim. Os espíritos encarnados e desencarnados ligados a ela, teremos que alcançar a plenitude, teremos que nos transformar em espíritos bons, temos que fazer a famosa reforma íntima, temos que rever valores e princípios e definir os nossos objetivos. Então, a mudança da Terra não será que nós vamos acordar em 2050, às 0 hora de 1º de janeiro de 2050, e a Terra estará transformada. Não, são os espíritos que aqui chegam com seu conhecimento, com seu aperfeiçoamento, que vai transformando a Terra. Aqui na imagem é só um exemplo do que está para identificar o capítulo 11 da Gênesis. Um dos primitivos, essa forma ainda brusca que todos nós tínhamos. O mundo de provas e expiações, onde as dores, os sofrimentos, guerras e violências ainda perduram. Os mundos de regeneração, que a Terra está a caminho, o bem já prevalece sobre o mal, mas o mal ainda existe como instrumento de aperfeiçoamento. E aí tem um trechinho que foi tirado da Gênesis. Logo que o mundo alcance um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. Sim, a grande imigração que todos nós conhecemos são os capelinos, mas hoje nós, aqui do planeta Terra, estamos aí vivendo com as crianças índigos, crianças cristais, crianças isso, crianças aquilo, nada mais são do que espíritos que pouca ligação, ou quase nenhuma, têm com o nosso planeta. Exatamente porque nós já estamos a caminho de um mundo de regeneração. Aqueles que praticam o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, serão indignos da terra transformada e serão excluídos, porque trariam de novo para cá o engano e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Da mesma forma que os capelinos estavam atrapalhando o progresso de Capela, da mesma forma que eles, por não terem uma elevação moral, estavam influindo negativamente no progresso, eles foram exilados no planeta Terra. Aqui na Terra também. Muitos dos espíritos que aqui se encontram estão tendo uma última oportunidade. E muitos dos que já desencarnaram também já foram avisados que na Terra já não mais reencarnarão, somente em outros mundos que estão sendo preparados. Por quê? O correto é que todos nós avançássemos moralmente pelo aprendizado e pela sabedoria. Mas tem aqueles que são ainda revoltados, são aqueles raivosos, são aqueles, muitas vezes, tenebrosos, como o Emmanuel costuma dizer. E esses espíritos, eles estão atrapalhando, eles estão
influenciando negativamente na psicosfera que os outros convivem. Então, eles são retirados para não atrapalhar o progresso da maioria. A Terra, já dissemos, não deve ser transformada por um cataclisma que aniquilará, de repente, uma geração. A geração atual desaparece gradualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Então, não será um novo dilúvio, não será um cataclisma, não será um terremoto, não será um tufão, não será um vulcão que vai destruir. Não, não é isso. A Terra não será destruída. O planeta Terra, o mundo, não vai acabar. O que vai é essa geração. Assim como foram os nossos avós, como a forma natural irão os nossos pais, depois vamos nós, nossos filhos, os netos, e se nós estivermos naquela condição de bem, nós estaremos aqui na Terra regenerada como filhos dos nossos bisnetos. Por isso temos que trabalhar contínuo e arduamente para sermos merecedores. Então, tudo acontecerá aparentemente como sempre, como uma única diferença, mas que é uma diferença capital. Uma parte dos espíritos que encarnam aqui não encarnará mais. Então, assim como nós sabemos, Hitler, Bin Laden, Gaddafi, Saddam Hussein, assim como nós temos outros, os grandes traficantes como Pablo Escobar, todos esses espíritos que são responsáveis por mortes de coletividades, todos esses espíritos que são responsáveis por mortes de terceiros, como dirigentes de nações que conduzem essas massas espirituais ao desencarne em guerra, todos esses espíritos, a partir do momento que desencarnarem aqui, já serão avisados de que aqui não retornarão, exatamente para não atrapalhar o progresso e a moral que nos espera e que nos aguarda. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado com tendência para o mal, virá um espírito mais avançado e com tendência ao bem. Trata-se, então, de mais uma nova geração de espírito do que uma geração corporal. Então, isso que nós estamos vendo, de resistência à lactose, resistente à proteína animal, resistente a isso, preocupados com o meio ambiente. Isso não tem uma relação com o corpo, isso tem uma relação espiritual. São espíritos comprometidos. Grande parte deles já viveram aqui, retornaram à erraticidade, estudaram, se aperfeiçoaram, fizeram as reparações, reconciliaram-se com a lei divina e agora estão voltando para auxiliar na regeneração do planeta. Porém, a imigração e a emigração desses novos espíritos de outros orbes, de outros planetas, está acontecendo sim. Por isso, as crianças têm muita dificuldade. São crianças que, em termos de tecnologia e de ciência, eles aprendem assim no estalar de dedos, dominam a tecnologia assim com maior facilidade, da mesma forma que encontram muita resistência na forma de viver dos avós, dos bisavós. Para eles chegam a parecer absurdo as lições e os ensinamentos que esses espíritos que estão crianças nos oferecem em termos de aprendizado. Assim, aqueles que esperavam ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. Então, vamos seguir lá o que estava dizendo os profetas, os adivinhos, né? Nostradamus, que o mundo vai acabar no ano 2000, 2000 chegará, 2000 não passará. Não, isso não existe. Jesus não ia criar um planeta para depois simplesmente destruí-lo. Deus não destruiu a Terra. O dilúvio que a Bíblia se refere é algo ali regional, na confluência do rio Tigre e Eufrates. Foi uma inundação, como se fosse lá no Amazonas e o Rio Negro. Nada mais do que isso. Só que isso foi transformado em um dilúvio. Então, quem espera que o planeta seja destruído pelas placas tectônicas, pelo terremoto, por isso e por aquilo, vão se decepcionar. Porque a transformação é moral, a transformação é espiritual.
é deixando o mal, é deixando o egoísmo e o orgulho pela caridade, pela renovação da fé e pela prática do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações já se misturam. Quem estiver de fora assistirá a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já está assinalada no mundo pelas características que lhes são próprias. Então, muito bem, se nós olharmos do ponto de vista de filhos, né, quem está nessa geração aí de 60, 50, 70, já está vendo o quê? Estamos vendo nossos pais e avós, tios e tias retornando ao mundo espiritual e estamos recebendo, nós aí, os netos, os bisnetos, em alguns casos. Então, é para perceber como é a misericórdia divina. Nós estamos já participando da regeneração do planeta. Por quê? De uma forma ou de outra, como o Emmanuel nos diz, que ele retirou da carta de Paulo aos Romanos, todos nós somos devedores de todos. Então, todos nós contribuímos com todos. E se alguém ainda duvida dessa importância que todos nós temos, basta lembrar das palavras do Cristo na cruz, quando, olhando para Maria e para João, ele diz: mãe, mulher, eis aí o teu filho. E para João ele diz: filho, eis aí tua mãe. Então ele está mostrando a responsabilidade de todos nós. Somos todos filhos e somos todos mães, somos todos pais. Então nós temos responsabilidades em comum. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vistas opostos, pelas disposições morais, mas, sobretudo, pelas intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Eu ainda tenho séria dificuldade, né, Silvana? Ainda hoje liguei para a Silvana. Silvana, eu preciso de um post assim, assim. Passei tudo o que eu queria, mas ela, por quê? Eu só sei sentar aqui e mexer em alguns recursos. A Celi está aqui que me socorre. Mas os netos chegam aqui, os netos, às vezes, com 8, 10, 12 anos, eles chegam aqui e eles simplesmente desfaz, formata, regula, acrescenta, atualiza, tudo o que eles fazem. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vendo ainda nossas mães, nossos pais, avós, que ainda acendem vela para o anjo da guarda, que ainda fazem novena, que ainda colocam a arruda atrás da orelha, colocam o copo de sal grosso. Então, isso são costumes, são tradições. Talvez quem convive numa metrópole ou numa megalópole como é São Paulo, talvez não saiba muito do que é isso. Mas qualquer um que tenha um pouquinho de conhecimento, de estudo, conhece alguém do interior, conhece alguém de um outro estado, sabe do que nós estamos falando. Então, é fácil discernir ainda estes costumes. Tem muitos pais, tem muitos avós que não admitem. Poxa, mas na minha época almoçava todo mundo junto, a família jantava todo mundo junto. Sim, mas hoje não. Hoje o trabalho são por turnos, são 24 horas, cada um trabalha num turno, cada um tem uma atividade, sai do trabalho, vai direto para a faculdade, sai de casa de manhã, só chega à noite. Então, não dá, tem certos costumes que não dá. Então, para quem é mais velho, isso é difícil, mas para essa geração, eles precisam otimizar esse tempo, eles precisam fazer acontecer. A nova geração, que deve estabelecer a era de progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão, geralmente precoces, aliados ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Quem trabalha na evangelização como a Thelma, por exemplo, sabe do que nós estamos falando. Então, as crianças hoje, elas têm assim um time, elas têm assim uma facilidade de captar as coisas. Eles indagam, eles fazem pergunta, eles questionam. Acabou aquela era de aceitar só porque é fulano que está falando, é porque a professora está afirmando. Não,
Hoje, não adianta só você falar, olha, se você não comer brócolis, a cuca vai te pegar. Você vai ser motivo de piada, você vai ser motivo de chacota. Então, nós temos que nos atualizar, nós temos que nos informar para que possamos acompanhar essa geração que está chegando. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, antes de tudo, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Essa foto, muito premiada no decorrer dos anos, ganhou o prêmio Pulitzer. Então, essa foto é bem um sinal da guerra, do orgulho, do egoísmo que impera ainda nos corações dos espíritos de um planeta de provas e expiações. É claro que aqui o abutre ele não fez, né, não atacou a criança, mas é uma foto que é conhecida mundialmente por várias gerações. E isso está relacionado exatamente à nossa fraqueza moral, à nossa fraqueza espiritual. Por quê? Porque se existe uma situação como essa, é porque nós permitimos, é porque nós oferecemos condições, nós oferecemos o campo fértil. E na imagem à esquerda está exatamente grande parte dessa população espiritual que hoje existe, as chamadas redes sociais. Antes de socorrer, antes de alimentar, antes de atender às necessidades, nós queremos mostrar, nós queremos fama, nós queremos o renome, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos o aplauso. Então, para atingirmos o sucesso, para sermos conhecidos, para recebermos a glória, muitas vezes nós caminhamos sob as desgraças dos nossos irmãos e dos nossos companheiros. Nós muitas vezes usamos a dor e o sofrimento dos nossos irmãos para que possa satisfazer os nossos caprichos, os nossos anseios. É essa regeneração. São esses espíritos que serão exilados do planeta Terra. Já não cabe mais esse tipo de comportamento. Depois, é a propensão instintiva para as paixões degradantes, pelos sentimentos antifraternais de orgulho, de ódio, de inveja, de cupidez. Enfim, a predominância do apego por tudo que é material. Então, essas crianças de hoje, as meninas com 9, 10 anos de idade, já não querem usar shampoo, condicionador que usam animais, por exemplo, como cobaias, como testes. Já não querem nenhum tipo de alimento que você tenha o sacrifício de animais, mesmo aqueles de confinamento que sejam. Então, tudo isso, quando nós mudamos essas coisas materiais, então nós mudamos esses valores morais. É onde entra aí a oração de São Francisco. Trocar o ódio pelo amor, a dúvida pela fé, o erro pela verdade. Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar. E essa regeneração da humanidade será oferecida por esses espíritos que estão aqui para realizar a vontade do Cristo. São eles os chamados, os escolhidos para dar a continuidade na transformação do planeta Terra. É desses vícios que a Terra deve ser purgada, pelo distanciamento daqueles que se recusam a melhorar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e fazem sofrer os homens de bem. A Terra se libertará deles para um futuro melhor. Não é castigo, não é punição, não é previsão e não é profecia. Todos nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que os mundos são ciclos. Assim como Capela passou de mundo regenerador, nós não sabemos se ela chegou a mundos puros e felizes. Nós sabemos que a Terra, daqui a alguns bilhões, trilhões de anos, vai ser absorvida pelo Sol. A Terra não vai chegar a mundos angelicais. Mas, enquanto estivermos aqui,
Não importa, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. Se nós pudermos continuar aqui, só depende de nós, do nosso progresso espiritual. Qual é a contribuição que nós estamos fazendo para que possamos aqui ser aceitos? Então, da mesma forma, são esses espíritos que são incompatíveis com isso. Hoje, nós já não concordamos quando vemos uma agressão, seja a mãe ou o pai, a bater, espancar uma criança na rua, ou seja, em qualquer lugar público que nós estejamos. Hoje, nós já conseguimos, muitas vezes, interferir quando vemos uma agressão física contra um idoso, contra alguém que esteja numa situação de vulnerabilidade. Nós condenamos a pena de morte, o roubo, o furto, a drogadição. Temos toda uma preocupação com esse sexo precoce e que leva a toda essa degradação moral. Então, esses espíritos que causam todos esses males e que influenciam os encarnados, esses encarnados e desencarnados já estão avisados, sim, do remanejamento. E muitos já estão, como se diz, naquela chamada zona escura da Lua, exatamente para que não influencie mais a população encarnada. Por essa imigração de espíritos, não se deve entender como expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Ao contrário, muito ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles a casca era pior do que o cerne. Fiz uma colocação aqui em off, antes de começar. Grande maioria desses espíritos violentos, desses espíritos que hoje estão preocupados com a aparência, que querem demonstrar mais do que por estas circunstâncias. Muitas vezes é esse interesse que eles têm. É muito mais por falta de conhecimento do Evangelho, é muito mais por ignorância do mundo espiritual do que propriamente por serem maus. Não são maus, são imperfeitos. E quando se chegam no mundo espiritual, então esses espíritos são mais dóceis ao ensinamento, são mais dóceis aí a uma nova oportunidade. Então, eles entendem que erraram, sabem onde erraram, por que erraram e com quem erraram. E eles aceitam as condições. Exatamente porque, e no fundo, vamos assim dizer, o espírito em si, ele é bom. Ele só não teve, às vezes, a oportunidade. A parábola, quando os trabalhadores da última hora, não tinham aqueles que trabalharam desde a primeira hora, 6 horas da manhã, depois não teve os das 9 horas, os do meio-dia, o das 15 horas, e não teve aqueles que foram chamados às 18 horas e também receberam a mesma paga? São esses. Então, esses que estão desde as 6 horas da manhã, são esses espíritos que estão trabalhando o dia todo, enquanto alguns já estão nessa situação de trabalhar simplesmente 1 hora, porque já é o suficiente. Eles já avançaram, já compreenderam, e o conhecimento que eles têm já é o suficiente. A moral que eles adquiriram já lhes permite viver na Terra regenerada. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de maneira completamente diferente de que quando vivos, do que tendes numerosos exemplos. Então, muitas vezes aqui, eles não têm os olhos de ver, eles não têm os ouvidos de ouvir. Muitas vezes assistem à televisão, a programas televisivos, porque alguém está assistindo, porque eles não têm a opção do controle, tem que participar ali por uma influência paterna, por uma questão de autoridade, por uma questão familiar. São obrigados a fazer isso, talvez pelas circunstâncias do trabalho, da empresa, por uma necessidade do trabalho. Às vezes, eles são obrigados a fazer certas coisas que vão contra os seus princípios, os seus valores. Às vezes, precisam participar de certas realizações, de certos eventos, em que, se eles pudessem escolher, lá não estariam. Então, é isso que está falando. Quando chegam no mundo espiritual, então eles compreendem que eles deveriam ter tido voz ativa, que eles deveriam ter feito uso do livre-arbítrio. Então, esse é o atenuante que eles precisam para que possam aqui serem merecedores de retornar à pátria regenerada. Nisto, esses espíritos que estão dispostos à mudança, esses espíritos que estão dispostos à reforma íntima,
eles são ajudados pelos espíritos benevolentes, que por eles se interessam e que se esforçam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. São as orientações dos nossos familiares consanguíneos, dos nossos entes amados, da nossa família espiritual, que continuam a vibrar e orar por nós do mundo espiritual onde se encontra. Por vossas preces e exortações, vós mesmos podeis contribuir para o seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre vivos e mortos. Quando nós podemos nos ajudar? Quando nós fazemos orações, preces, vibrações, quando nós fazemos o evangelho no lar, nós estamos atraindo para junto de nós espíritos com os mesmos objetivos, com os mesmos ideais. Sintonizados com o Cristo, nós vamos atrair para junto de nós os benfeitores que vão nos intuir, vão nos inspirar, vão nos oferecer a oportunidade de trabalhar, de servir, de aprender, de construir. E os nossos familiares, sim, tendo eles permissão, eles vão vir, sim, nos auxiliar com as suas preces, com o seu amor, com o seu carinho. E todos nós necessitamos deste fluido espiritual, pois nós somos seres gregários, nós precisamos desse magnetismo. E o amor é a força criadora que nos move e que nos impulsiona a seguir adiante. Não haverá, assim, exclusão definitiva, senão para os espíritos rebeldes, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam surdos a voz do bem e da razão. Orai, pois, por esses espíritos, a fim de que se emendem, enquanto ainda há tempo, pois aproxima-se o dia da expiação. Ignorância no sentido de desconhecer. O Evangelho segundo o Espiritismo ele deixa bem claro por que Jesus esconde isso dos sábios e revela aos ignorantes. Ignorância não no sentido pejorativo. Muitas pessoas não conhecem o mundo espiritual, não sabem como o processo é de desencarne e reencarna, simplesmente porque não teve alguém que lhes explicasse, não teve alguém que passasse, os instruísse na área do Evangelho de Jesus. Não os instruiu dentro dos postulados e da revelação universal da doutrina espírita. Mas, assim que tem condições, assim que aparece a oportunidade, esses espíritos, sim, são conduzidos, são uma ovelha perdida que retorna ao rebanho. Sim, a exclusão será exatamente para aqueles que se comprazem no mal. Aqueles que praticam o mal, se comprazem no mal, se divertem ainda com as dores e os sofrimentos alheios. A regeneração da humanidade, portanto, espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. E essa modificação se opera a isto estejam predispostos, quando subtraídos à influência perniciosa do mundo. Precisa trocar todos os espíritos que hoje estão ligados à Terra, encarnados e desencarnados, mas sim que encarnados a transformação moral, estejam dispostos a desenvolver o amor, estejam dispostos à piedade, à resignação, vencendo o orgulho, egoísmo, inveja, o ciúme, eliminando a raiva e o ódio ainda dos corações. Onde houver atrito, discórdia e discussão, que possa o diálogo prevalecer. Então, estes espíritos renovados, modificados, é que vão transformar o planeta Terra em mundo de regeneração. Será essa a regeneração da humanidade. É assim que se processará. Vocês verão em breve as artes buscarem o espiritismo como uma fonte fecunda e traduzirem as ideias e os horizontes que ele descortina pela pintura, pela música, pela poesia e pela literatura. Hoje, doutrina espírita não é mais só palestra, não é mais só curso. Temos teatro, temos cinema, temos pintura, temos escultura. Como está dizendo, a literatura é farta, poesia, música, tudo que se diz respeito ao Evangelho, a Jesus, a Deus, a evolução do espírito, tudo aquilo que é para a emancipação do espírito deve ser aproveitado.
Então, sim, as ciências, as artes, a medicina, a arquitetura, tudo isso vão compreender e buscar a solidificação dentro dos preceitos da doutrina espírita. Não que ela seja perfeita, não que as outras deixarão de existir. Por quê? Porque sempre vai haver espíritos que precisam. A missa é uma celebração solene. Se nós olharmos a missa como uma solenidade, é fantástico todo o desenvolvimento que eles ali têm. Um culto evangélico, sim, eles conseguem interpretar, eles conseguem trazer muito dos costumes e das tradições do Antigo Testamento. Nós, muitas vezes, precisamos ir de coração aberto, nós, muitas vezes, precisamos nos despir do preconceito. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que acontece nas demais religiões ou nas demais denominações religiosas, mas temos que respeitar e entender que os nossos irmãos que lá se encontram precisam exatamente desta situação. De mundo de provas e expiações, a Terra será um dia um mundo regenerado, e sua habitação será uma recompensa em lugar de punição. Hoje, a Terra é um mundo de punição. Hoje, a Terra é considerada um mundo de castigo, um hospital, uma escola e até mesmo uma prisão. Para um espírito, como os próprios capelinos diziam, o capela, para eles, era um paraíso. Então, estar num planeta Terra, um corpo denso, pesado, com tanta dor, com tanto sofrimento, com tantas dificuldades, com tanta diversidade, para nós é. Mas a Terra regenerada, onde o bem vai prevalecer, onde o amor estará sempre evidente, a caridade será algo natural e a disposição para ajudarmos uns aos outros será o que o Cristo nos recomenda, que nós seremos reconhecidos por muitos se amarem. Jesus disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E é assim que nós seremos reconhecidos. Então, viver na Terra será um prêmio, será uma recompensa, será uma dádiva, onde todos nós procuramos ser merecedores. Segundo Emmanuel, a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Informação prestada através do médium Chico Xavier, publicada no livro Plantão de Respostas, volume 2. Então, se alguém tinha alguma dúvida, ou se achar que é o Sebastião, que é a Silvana, que é a Angelina, que é a Danai, ou que é a Carol, que é qualquer um, que o Ramires, não. Isso está nesse livro, Plantão de Respostas, volume 2, que está aqui na imagem à direita, onde está escrito assim, passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos, e nesse momento, o esforço de cada membro da nossa sociedade deve estar orientado no sentido de melhor cumprir os deveres e obrigações de cidadão, com muita disciplina, vontade de melhora geral, trabalho e muita, mas muita oração. O pensamento cristão deve prevalecer sempre. Então, o Emmanuel fala que esse processo efetivamente começará aí com mais evidência em 2057. Nós estamos em 2022. É só fazer uma conta rapidamente aí. Dá 35 anos. É quase uma geração. Se nós olharmos dentro do que falamos na aula de hoje, onde nós temos uma população aí em torno de 50 e 60 anos, se acrescenta aí mais 35 anos, então nós vamos ver que essa geração está partindo. E serão esses espíritos que futuramente imigrarão. Serão os mesmos espíritos, porém melhorados. E também não todos. Mas, infelizmente, muitos não terão 35 anos pela frente para aproveitar a oportunidade. E serão, sim, remanejados para os mundos primitivos em fase final de aprimoramento para assim os receber. Tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar das cartas. Voltamos à Bíblia, voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, voltamos à Bíblia, que é a base do nosso curso Aprendizes do Evangelho. Nós vamos iniciar, então, as cartas do Novo Testamento. As cartas de Paulo, as cartas pastorais, as cartas dos demais apóstolos
e nós vamos ver, então, a introdução às cartas paulinas e às cartas pastorais, e vamos ver também a carta de Paulo aos Filipenses, ou seja, as cartas de Paulo à população de Filipos, uma cidade que sempre falou muito próximo do seu coração. Bom, e